a mais um episódio de Bugou Stray Dogs. E nesse episódio, a dupla dinâmica da Zai e Chuya entra em ação. O episódio começa com Fukuzawa, o grande presidente da agência de detetives amados, passando em uma praça e ele avista um gatinho. Ele encara um gatinho e oferece uma assadinha, mas o gatinho foge de medo do Fukuzawa, dando a entender que esse presidente casca grossa tem uma fixação por gatinhos. Mas mal o gato preto sai e já chega o ocro branco. E quando me refiro branco, me refiro a Atsushi Nakajima, também conhecido como Tigrinho Branco e também conhecido como o filho do Dazai, Kunikida, e o outro filho do Fukuzawa. Depois, no dia seguinte, Dazai está cansado e fala: "Ah, que falta de vontade de trabalhar." E o Kunikida: "Para de soar feito cropete cedo de manhã." E o Dazai: "Eu também não quero falar com ninguém logo cedo de manhã, Kunikida." O Dazai tava lá dormindo no sofá com a bunda pra cima, o que me leva a suspeitar que o diretor da adaptação em anime de Bugou tem vice mostrar meio que a bunda meio que dos protagonistas. A cidade foi salva da aniquilação graças a você e ao Atsushi. Dazai fala pro Kunikida que o chefe o passou para outra missão. E o Kunikida meio que pergunta se refere ao serviço que ele e o Atsushi discutiram ontem. E o presidente de madeira foda aparece do nada atrás do Kunikida dizendo: "Isso mesmo." Daí o Fukuzawa meio que começa a conversar com o Dazai dizendo: "Algum avanço com nossa reunião secreta com a máfia do Porto?" Dazai fala que fez alguns preparativos e o Fukuzawa pergunta se ele acha que a máfia do Porto vai vir aí. E enquanto isso, vem Kunikida olhando pro lado e pro outro, sem entender nada. Fiz alguns preparativos, mas... Acha que o chefe da máfia do Porto virá até aqui? Virá sim. Dazai fala que essa é a oportunidade perfeita pra isso. E o Fukuzawa fala que é melhor do que ter o sangue dos seus funcionários derramados. Aí, assim que o presidente vai embora, o Kunikida: "Me explica aí, Dazai." "Uma reunião secreta com a máfia do Porto?" E o Dazai: "A ideia do Atsushi foi bem levada a sério do nosso presidente." E o Kunikida: Parou! Eu já tô bem confuso. Pra começar, por que você foi encarregado de organizar essa reunião?" E o nosso lindo Dazai responde assim: "Ué, fui encarregado porque eu era da máfia do Porto." Todos já sabiam, exceto você, Kunikida-kun. Gente, então cabe essa cena. Aqui, Dazai. Uma reunião secreta com a máfia do Porto? A ideia do Atsushi foi levada bem a sério pelo nosso presidente. Oh, parou aí! Eu já tô bem confuso. Pra começar, por que você ficou a cargo de organizar uma reunião? Fui encarregado porque eu era da máfia do Porto. Todos já sabiam, exceto você. Enquanto isso, Mori tá com Chuya, vendo as baixas que tiveram por conta do ataque do Q. Mori se sente desmoralizado dos chefes que já teve da máfia do Porto. Aí aparece Koyo, que meio que o Dazai soltou para meio que ela tem meio que uma missãozinha. E meio que ela dá o convite para um chá com o chefe da agência pro Mori. E o Mori: essa jogada dele?" E daí voltamos a 8 anos atrás, onde o Mori meio que visita o seu antigo chefe, que fala pra ele pra dizer ao conselho pra matar todas as organizações inimigas, a polícia e qualquer um que se opuser à máfia do Porto. Enquanto meio que o chefe vai repetindo, meio que o Mori meio que pega o seu bisturi e fala: "Entendido." E ele mata meio que o chefe da máfia do Porto. E logo depois, meio que o Mori avisa o conselho que o chefe adquiriu uma enfermidade, meio que mentindo, dizendo que deu um testamento que o confiou meio que sob o comando da máfia do Porto. E aí meio que o Mori se vira pra quem tá sendo a testemunha disso, do assassinato do chefe. E esse alguém é o Dazai. Ou seja, o Dazai viu a ascensão do Mori para a máfia do Porto. Entendido, chefe.
E agora você é testemunha disso. Tudo bem, não é? Depois vemos o Dazai esperando para o Mori, que já trouxe o lagarto negro. Mori fala que faz 4 anos que o Dazai saiu da máfia do Porto e que ele ainda continua usando a mesma capa que ele deu. Mas o Dazai fala, é meio que evidente que coloquei fogo nela. Aí Fukuzawa aparece junto de Kunikida e os dois se aproximam. E meio que o Fukuzawa... finalmente chegou a hora. E o Mori, se o alto escalão de Yokohama souber que os 2 maiores membros presidentes das agências sobrenaturais se reuniriam, com certeza espumariam pela boca. Fukuzawa fala que o novo membro da agência, que é o Atsushi, propôs uma aliança entre eles e a máfia do Porto. No começo ficou contra, pois cooperar com criminosos é contra as éticas da agência. Mas a proposta foi de alguém que veio baleados muitas vezes, atacado e sequestrado pela máfia do Porto. E as palavras dele pesam muito. Sendo assim, como líder da agência, ele não teve como reconsiderar. Ele fala que com ou sem aliança, ele solicita um cessar-fogo temporário. E o Mori, você já leu as obras de Schelling? Ou sei lá, as obras de Kissinger? E o Dazai, ambos pesquisadores e estrategistas de guerra, ensinados por você sabe quem. Mori fala que existe um paralelo entre os estados de guerra e estratégias de organizações ilegais como as deles. E caso que eles violentassem o acordo deles, não tem como puni-los. E pergunta o que acontece se a máfia do Porto quebrar o cessar-fogo, ou se a agência os trair. A única parte a sofrer é aquela que confiou no acordo. Sob circunstâncias que oprimiam o traiçoeiro, não se pode estabelecer um cessar-fogo. A opção seria compreensão completa. E o Dazai fala que não deixa de ser inviável. Mori fala que a máfia do Porto é uma organização de audácia e ressentimento, e muitos deles já foram arrastados pela lama. Fukuzawa fala que também os seus membros já estiveram na beira da morte. E o Mori, mas morreu ou não morreu, né? Fato esse que trouxe vergonha à máfia do Porto. E aí o Fukuzawa fica sério e fala, que tal um acerto de contas aqui e agora? Gin e Tachihara tentam meio que proteger o Mori, mas meio que o Tachihara e o Gin foram empurrados para longe. E o Fukuzawa quase fez sushi de Mori se ele não tivesse esquivado. E quase ter colocado um bisturi meio que no pescoço do Fukuzawa. E meio que o Mori fala, eu pensei que tivesse aposentado a espada. Não, brincou com o Shigin. E o Fukuzawa, nossa, ainda tá usando esse mesmo bisturi, Dr. Gai? Tu pensa que nem uma garotinha. E o Mori ainda tá conversando com gatos? Ironicamente, meio que o Fukuzawa recentemente conversou com um gatinho, Atsushi. E daí tem um plot twist. Na verdade, Fukuzawa é uma ilusão do Neve Leve do Tanizaki. E o verdadeiro Fukuzawa meio que estava com o Tanizaki desde o início. E meio que o Tanizaki tá com uma cara de, carai, por que eu vim aqui? Mori admite que foi um reencontro bem divertido e que vão continuar no campo de batalha. E o Fukuzawa fala que eles vão recuperar o quê hoje à noite e pede pro Mori não atrapalhar. E quando o Mori pergunta por quê, meio que o Fukuzawa fala, essa é a única semelhança entre nossas organizações. Nós todos amamos essa cidade. Como cidadãos delas, como organizações que a protegem, não permitiremos que paranormais de outros estados destruam ela. Mori fala que a guilda é poderosa, que a agência não tem a menor chance e que a oferta do Dazai voltar a ser um dirigente ainda tá aberta. E o Dazai, até parece, primeiro quem me expulsou da máfia do Porto foi você. Tu não lembra? E meio que o Mori, não lembro disso. Eu pensei que você tinha ido embora por conta própria. E o Dazai, confesso, você tava receoso, não estava? Vai que um dia eu queira a sua posição e eu colocasse uma faca bem no seu pescoço. Exatamente como o antecessor. Sabe como é que é, né? O mal eu sempre espera o mal dos outros. E além disso, eu não posso voltar porque agora eu sou pai. E meio que o Dazai não apoiou também meio que essa aliança, pois meio que ele tinha os seus motivos, mas não é revelado quais. Mas, gente, até achei essa reunião até bem divertida. E eu que pensei que você tivesse aposentado sua espada, nobre Koken Shigeru Fukuzawa. Não acredito. Ainda não largou o costume de matar com um bisturi, Dr. Ogai. Se você estava receoso, não estava? Vai que um dia eu quisesse a sua posição e resolvesse colocar uma faca bem no seu pescoço.
Exatamente como fez com seu antecessor. Sabe como é que é, né? O mal espera o mal dos outros. À noite, o Mori vai pensando e o Hirotsu aparece. E foi o único que ficou de boa com o fato do Fukuzawa ainda atacar o Mori. Hirotsu fala pro Mori que ele tem estado com a máfia do Porto há mais tempo como com o finado chefe na qual o Mori matou. E a organização naquela época tava um caos. Ao fim do mandado antigo. E meio que esse antigo chefe dava ordens lunáticas. E meio que a organização combatia sem um propósito definido. E mais cedo ou mais tarde ele teria destruído o Yokohama. Isso se o Mori não tivesse tomado o assento dele. Assim, se o Mori tem um pouquinho de herói nisso. Mori quer saber onde o Hirotsu quer chegar. O Hirotsu fala que é lugar nenhum, só queria apontar aqui que o Dazai compreende o que ele busca. Enquanto isso, Dazai meio que chega no local onde o que tá sendo mantido. Mas também aparecem Strayback e Lovecraft. Strayback meio que fala, parece que o nosso estrategista é perito em ler as ações inimigas. E o Dazai, a armadilha estava na cara. Mori fala que mesmo que eu não desejasse o derrubar e tomar o poder, as decisões do Mori sempre foram racionais e completamente acertadas. Mori não guarda ressentimentos, mas se o Dazai ainda fosse seu braço direito, a guilda não seria jamais um empecilho, mas sim o próprio Dazai. Mori pede ao Hirotsu o contato com a rede de batalha e fala que apesar do que a agência disse, há um caminho racional de uma aliança aproveitada e o pagamento adiantado é um polisset de uma aliança. E claro que essa parte dessa aliança vai bancar meio que com todos os custos iniciais e o grande lucro será obtido por eles. Somente uma aliança pode ser feita apesar de antigas rixas. Enquanto isso, o Lovecraft meio que vê um meteorito e meio que cai em cima do Strayback e do Lovecraft. E nisso, o Strayback e todos os capanguinhas da guilda, que estão lá de rando mesmo, são atagados pelo Chuya, que já são derrotados pela gravidade dele. Mori narra que certa vez, ambos derrotaram uma organização paranormal no dia pra noite, enquanto isso Dazai. Ele sempre é assim. E a combinação deles foi a mais devastadora rivalidade. E nesta noite, ela fará um retorno. E meu Chuya, olha, assim que eu limpar os lixos aqui atrás, será a sua vez. E o Dazai, eu sabia que ia ser assim, por isso eu sentia aquela disposição do dia inteiro. O Strayback tenta usar a raiz, mas o Dazai, lamento, você não vai fazer isso não. E ele vai usando o não mais humano, desativando as raízes. E o Chuya já mete chutando o Strayback. E é apresentado frente contra a guilda, os dois negros. Sim, esse é o nome da dupla, os dois negros. Que é a combinação dos mais fodas. Certa vez, ambos derrotaram uma organização paranormal do dia pra noite. A combinação deles foi a mais devastadora rivalidade. Depois que eu limpar esses lixos aqui atrás, você será o próximo. Eu sabia que seria assim. Por isso eu senti aquela indisposição o dia inteiro. Lamento, mas não vai fazer isso não. O nosso fronte contra a guilda. Inicia-se a nossa retaliação. Bom, a nossa duplinha já acaba com os capanguinhas. E nisso, eles começam uma conversa com o Dazai dizendo, eu não tinha dias ruins como antes. E o Chuya, já ouvi falar em Pecros? E meio que o Dazai, aquele vinho caro? E o Chuya, sim, naquele dia que você se mandou, eu abri uma garrafa de 89 pra comemorar. E o Dazai, naquela mesma noite, eu coloquei uma bomba no seu carro. E o Chuya, foi coisa sua? Insuportável. E o Dazai, eu odeio tudo que tem a ver com você. Eu abri uma garrafa de 89 pra comemorar. Pra você ver como eu tava de saco cheio. Naquela mesma noite, eu coloquei uma bomba no seu carro. Foi coisa sua, então? Insuportável. Eu também odeio tudo que tem a ver com você. E meio que o Dazai, talvez eu goste um pouquinho de você por conta dos seus casados. E meio que o Chuya, é verdade? E meio que o Dazai, pena que é mentira. E o Chuya ia meter um chutão no Dazai se não fosse a agilidade da Dazai. Mas Dazai se esquiva, já acostumado com os ataquezinhos. E o Chuya, se eu quisesse eu tomava o seu crânio. Bom, eles chegam na Bela Adormecida, ou Belu Adormecidos, meio que dormindo aí nas raízes do Strayback. E meio que o Dazai, passa a faca. Pô, gatinha, eu peguei ela antes. E meio que o Chuya, cretino! Bom, meio que o Mori pediu pro Chuya trazer meio que o que é vivo. Mas o Chuya quer matar o pivete.
Bom, o Dazai meio que não quer matar o pivete, pois fala que se ele quiser o poder dele pra retornar à segurança, meio que se ele estiver vivo. E também a máfia do Porto não vai poder matá-lo, pois ele é o único que pode neutralizar o poder do pivete. Enquanto o Dazai leva a boneca, o Chuya leva o pivete, sendo cada um a sua gatinha e vem aqui o Chuya. Um dia eu mato você. Mas Chuya é logo pego pelo Lovecraft, que já vira essa cabeça lá, o exorcista. E tá sem os olhos. O Chuya meio que vê a coisa e se pergunta que porra é esse? Meio que o Dazai pisa em cima do Chuya e meio que o Dazai... Caraca, esse aí é resistente. E o Chuya, ai de mim. Que poder é esse? Tinha que ser um paranormal da guilda! Caramba, que resistência! Ai de mim! Bom, o Dazai fala pra ir com tudo, que ele vai dar um jeito, mas ele já é socado pelo Lovecraft. E o Chuya consegue dar um soco gravitacional nos tentáculos. Chuya pergunta se Dazai tá bem e fica visivelmente preocupado ao ver que o Dazai foi ferido. E meio que o Dazai fala que ele não tá conseguindo anular o poder do Lovecraft, entendendo que não há exceções pro poder do Dazai. Agora só resta uma possibilidade. Não se trata de um poder. Meio que tudo envolvendo o Lovecraft permanece um mistério, meio que só isso. Então, Dazai decide colocar em prática a operação Vergonha e Sapo. E o Chuya? O que é isso, virou? Chuva além da janela? Tá parecendo as mentiras das flores falsas. E o Dazai? Ah, Chuya, para de criticar quando uma tática minha deu errado. Analisando mentalmente, nenhuma. Nisso, Chuya começa a atacar Lovecraft, mantendo o punho e usando a manipulação da gravidade. Ele prende meio que o Lovecraft usando sua gravidade, mas Lovecraft ainda quer cumprir o seu trato com Francis. E o Lovecraft arranca o braço do Dazai e se torna uma coisa não humana. Aparece a digna das obras de Lovecraft. Isso não é piada não, né? Demorou pra entender. Chuya se preocupa com o Dazai por conta do seu braço. E o Dazai, Chuya, antes de morrer, eu tenho que dizer uma coisa. Sim, o braço meio que torcido, na qual o Dazai passou todo o episódio meio que torcido, tava inteiro o tempo todo, além de bem curado. Chuya, antes de morrer, eu quero falar uma coisa pra você. O que você tá dizendo? Aqui não é lugar pra você. Já que eu entrei ferido na luta, eu resolvi pensar por que não mexer com você, não é mesmo? Chuya exige logo pro Dazai pensar logo como lidar com o pesadelo que o Lovecraft. Dazai fala que só recorre uma abordagem, meio que o Chuya vai recorrer aquele infâmia. E o Dazai, só foi por detonarmos aquele prédio na noite pro dia que todas as pessoas começaram a nos chamar de rivais devastadores. Agora, se eu demorar pra te ajudar, tu vai acabar morrendo por aqui. Deixarei essa escolha pra você. E o Chuya não tem escolha. E o Chuya, tá, vou lidar isso sozinho mesmo. E ele começa a dizer: Otodantes da escura desgraça, não é preciso que me despertem. E nisso o Chuya começa a ter marcas vermelhas no corpo. E o Stray meio que se pergunta o que tá acontecendo. E meio que o Dazai, ficou curioso, formiguinha da guilda? Essa é a verdadeira forma do poder dele. E nisso o Chuya atravessa meio que o corpo do Lovecraft. E o Dazai vai explicando meio que pro Steinbeck que essa verdadeira forma do Chuya permite que ele controle Grafton, que a lança como bombas que são tão densas que parecem buracos negros, engolindo tudo no caminho. O grande problema, meio que ele não consegue controlar. E o frenesi dele meio que vai acabando com toda a energia e ele morrerá. E meio que o Chuya vai lançando as bombinhas meio que no Lovecraft. E mais o Lovecraft se regenera. Dazai pergunta para o Steinbeck se ele sabe o que é o Lovecraft e meio que o Steinbeck: por que acha que eu te contaria? Porque eu nem sei. O Dazai meio que vê que o Chuya não vai aguentar por muito tempo. E meio que o Steinbeck fala que não tem como acabar com o Lovecraft de fora. E meio que o Dazai teve uma ideia: que tal a gente atacar por dentro? E meio que por dentro do Lovecraft tava uma bombinha implantado pelo próprio Dazai, colocado, não sei, talvez no cu. E o Dazai meio que explode o Lovecraft, junto do Chuya lançando uma bolona de Grafton. E mesmo tendo acabado com o Lovecraft, o
Chuya começa a rir, lançar as bolinhas de grafito pra tudo que é lado, como se fosse um lunático, mas o Dazai tava lá e impede isso. Já meio que derrotou o inimigo, hora de descansar. E, gente, eu até fiquei curiosa pra ver como é mais a expansão desse poder do Chuya. Acaba com ele. Chuya. Você já aniquilou o inimigo. Hora de descansar, Chuya. O Chuya já cai e fala: por que você não me pediu antes? E meio que o Dazai: eu ia te pedir, mas tava tão divertido. E o Chuya: eu usei a Corrope só porque eu confiei em você. Já chega, eu tô cansado. E meio que ele dá um soquinho fraco no Dazai e já desmaia. E meio que ele só fala pra ir pra casa. E meio que o Dazai: já comigo, parceiro. E aí, meio que o Strayback pergunta ao Dazai quem são eles. E o Dazai: os inimigos dos vilões, entenderam? Pra mim já chega. Eu tô muito cansado. Me leva embora daqui, Dazai. Pode deixar comigo, meu parceiro. Afinal de contas, quem são vocês? Os inimigos dos vilões. Entendeu? E numa cena pós-créditos, é claro que o Dazai deixou o Chuya pra trás. E o Chuya dá um belo espirrinho. Bom, esse episódio foi muito insano com meio que o começo, meio que dos cratados, meio do cessar-fogo temporário da Agência de Detetives Amados com a Máfia do Porto. E essa dupla do Dazai e do Chuya, que eram conhecidos como Shoukoku, que meio que é um nome meio que japonês, que meio que traduzido fica Twin Dark. E no BR ficou Rivais Devastadores, que até que foi uma maneira bem carinhosa de apelidar. E essa expansão do poder do Chuya pode ser explorado meio que futuramente. Só explicando meio que na terceira temporada. No próximo episódio, alguém da guilda desafiou Rampo a um jogo de deduções. E é alguém de cabelos meio compridos que tem um Guaxinim Rocket. E tem informações sobre o Mob Dick. Meio que vai ser dividido em duas partes. Parte 1 é do Edgar Allan Poe versus Rampo. E parte 2, Mob Dick. Esse foi o episódio 9 da segunda temporada de Bugle Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Mano, tô busy e fui.